Boa noite, gente. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à Tenda do Encontro, um programa da Unipaz EAD, que é essa pétala da Unipaz do não lugar, que transcende as fronteiras dos territórios. Então, estamos de diversos lugares do Brasil e do mundo aqui, juntinhos. E eu vou chamar agora o Érico, eu sou Yuri Crema, e o Érico vai nos explicar um pouquinho sobre a Tenda do Encontro, sobre essa iniciativa da Unipaz EAD. Érico, boa noite, tudo bem? Boa noite, Yuri, boa noite a todos. É uma satisfação estar novamente aqui com vocês, após um período de pausa na tenda. Então, hoje estamos retomando a Tenda do Encontro. É uma iniciativa que eu e Yuri estamos à frente e desenvolvendo junto à Unipaz EAD, com o objetivo de explorar temas úteis, interessantes e relevantes, de uma forma simples e sob a luz do cuidado integral. Para esses encontros, teremos sempre pessoas notáveis que nos auxiliem a trazer mais compreensão a respeito do assunto escolhido para cada encontro, né? No encontro de hoje, temos o prazer e a alegria de ter conosco Roberto Crema, né? E como funcionará hoje? Teremos três momentos. O primeiro momento, onde eu e Yuri faremos um bate-bola com perguntas relacionadas ao tema escolhido para o Roberto. Teremos uma pequena prática que o Roberto trará para a gente, e ao final o Roberto responderá a pergunta de vocês, do público que está aqui conosco, né? Para essas perguntas, a gente vai pedir para vocês utilizarem a própria ferramenta do chat, aqui, como uma forma de nós irmos agrupando perguntas parecidas e trazer de uma forma mais direta a própria pergunta, né? Então, já a partir desse momento, em qualquer necessidade e sentindo, vocês podem trazer e escrever ali no chat a pergunta, e ao final do encontro nós traremos para o próprio Roberto. Lembrando que o tempo é limitado, né? Nossa programação aqui é até às 21 horas, então não necessariamente conseguiremos trazer todas as perguntas, mas faremos o nosso melhor para isso. É isso aí, então vamos apresentar o nosso facilitador de hoje, é um querido e muitos de vocês certamente já conhecem, Roberto Crema, psicólogo, antropólogo, mestre em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade de Paris, pioneiro na abordagem transdisciplinar holística no Brasil, colaborou com Jair Leloup na criação do Colégio Internacional dos Terapeutas, o CIT, que coordenou no Brasil durante 20 anos. É criador do enfoque da síntese transacional e ecologia do ser na perspectiva da quinta força em terapia. É autor e coautor de mais de 30 livros, entre os quais Saúde e Plenitude, Antigos e Novos Terapeutas, Normose, a Patologia da Normalidade, Mensagens do Deserto, O Poder do Encontro, e A Águia e o Colibri com o Cacaverá. Está sendo também reitor da Unipaz. Roberto Crema, boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, obrigado Yuri, obrigado Érico, agradeço a presença inspiradora de todas, de todos, de todes. É isso aí. E aqui estou. Roberto, é um bate-papo. Hoje nós vamos subverter um pouquinho o formato desse formato mais formal, né? de seminário, para um bate-papo mesmo. Vamos entrar, inclusive, quem sabe, em temas mais pessoais. Aliás, o seu contato com tecnologia, eu me lembro, né? Eu, como seu filho, me lembro muito bem. Eu gostava muito de computadores, desde muito cedo, era adolescente, e te sugeri, né? Falei, pô, escutava você digitando na sua máquina de escrever, tchá, 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 aquele barulho, que era até confortável em alguns aspectos, significava que a gente estava ali, estava perto, né? E um dia, depois de muita insistência, você comprou um computador, e ele ficou abandonado um tempão lá. E aí, eu te falei, pai,
vem cá para eu te mostrar uma coisa. E você estava lá, tchá, 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 tchá. E eu falei, vem cá, quero te mostrar uma coisa. E você sentou na cadeira. E eu falei, pai, escreve. Você falou, mas como? Não, escreve como se eu estivesse escrevendo na sua máquina. O teclado era muito parecido. E você escreveu ali uma frase. Eu falei, legal. Agora apaga. Aí você foi lá, onde apaga aqui, ó. Aí você apagou. Aí você fez, caramba. Escreve de novo em cima. Aí, escreveu e apagou. Falou, não precisa corrigir, não precisa jogar fora um papel para isso. Tá tudo aí. E acho que foi desde esse momento que você começou a, não sei se gostar, mas pelo menos usar os computadores. Então, você já foi resistente à tecnologia? Você considera que já foi resistente à tecnologia, ao mundo online? Como foi essa transição para você? Então, você acaba de expor, realmente, eu me lembrei, te escutando, de uma fase um pouco anterior, quando eu ia escrever um livro, eu ia na livraria, comprava um caderno, comprava lápis, borracha, eu escrevia tudo, primeiro nos cadernos, e era um rito. Depois, essa máquina que você descreveu bem, e assim o livro era escrito. E, de fato, foi uma magia pura quando eu me dei conta que poderia apagar, poderia mudar de lugar. Antes eu pegava uma tesoura, cortava, colocava um durex, ia montando o livro no caderno. Olha, o que aconteceu comigo foi como quando eu fiz a cirurgia nos olhos, depois de ter usado óculos durante mais de 30 anos. Eu disse para o médico, eu não estou te perguntando, eu vou chegar em casa, vou tomar um espumante honesto na minha rede. Ele riu, eu não perguntei nada para ele, e foi isso que eu fiz, lacrimejando, coloquei o meu óculos na cabeceira da minha cama, aquele óculos que eu usava há mais de 3 décadas, e eu nunca mais olhei para aquele óculos. Eu nunca mais, a minha borrachinha querida, meus lápis, eu tinha um certo animismo, e foi assim que eu me lancei nisso, que eu me lembro bem do nosso querido Raul Xangô, quando eu o convidei para dar uma palestra no Colégio Internacional dos Terapeutas de Brasília. O nome diz tudo, né? Raul Xangô. Ele atendia governadores, autoridades, uma pessoa, um ícone de Brasília. Ele descerrou a placa que inaugurou a Unipaz, junto com José Aparecido de Oliveira, junto com um sacerdote salesiano, do Dom Bosco, o Pierre Vai, e junto conosco. E aí ele inicia dizendo, para mim, só tem 2 coisas sobrenaturais: o celular e a internet. E você se considerava resistente à tecnologia? Ou foi uma transição relativamente simples, a partir desse, quem sabe, encantamento com essas facilidades que o computador te trouxe? Nessa encarnação, eu estou sendo taurino ascendente Capricórnio. É uma pessoa muito teimosa e muito enraizada na Terra. Então, não foi fácil para mim. Foi uma iniciação que começou com você, que foi meu mestre, e continua sendo, mas se prolongou gradativamente. E eu diria que o tiro de misericórdia para todos nós foi a pandemia. A pandemia, eu considero que foi um rito iniciático da humanidade. E a pandemia realizou algo que era inacreditável, era impensável. Em 2019, parou o mundo. E eu creio que para aquelas pessoas que são habituadas a fazer travessias quando há uma linha de trem de ferro, vocês
terão visto uma placa. Eu creio que a mensagem da pandemia está escrita nessa placa. Pare. Olhe. Escute. E eu complemento, transforme-se. Como vocês sabem, crise para os chineses antigos tinham 2 ideogramas para falar dessa palavra. Um ideograma significa perigo para os despreparados. O outro ideograma significa oportunidade. Eu creio que a pandemia abriu uma janela também, com todos os espantos, as perdas, os lutos, tudo que nós vivenciamos do impacto luminoso da pandemia, agora teve essa janela de oportunidades, nos impulsionou ao virtual. Isso foi uma bênção, porque a Pachamama, a nossa terra, pôde respirar. Nós deixamos de viajar como viajávamos, jamais voltaremos àquilo que fazíamos em 2019, na minha percepção, jamais. Ou seja, o virtual chegou para ficar. E foi a partir daí que eu me rendi totalmente, mudei a minha percepção. Se alguém, em 2019, tivesse me convidado para dar uma palestra como essa, ou uma entrevista como essa, online, ou um seminário, meu Deus do céu, eu dizia, isso é um absurdo, eu sou um terapeuta do encontro, eu falo do encontro. Como fazer isso de forma remota, digital? Agora, se alguém me convida para um encontro presencial, eu vou pensar muitas vezes. Não acho que o virtual substitua o presencial. São 2 modalidades, de numa aliança, eu creio que perenemente. Muito bom. Então, Roberto, como psicólogo, antropólogo e educador, no seu olhar, é possível o encontro terapêutico e a adaptação de técnicas terapêuticas individuais ou em grupo na modalidade online, virtual? Érico, sim, isso é sem dúvida. Inclusive, em 2012, o próprio Conselho Federal de Psicologia já tinha uma portaria aberta a essa possibilidade. 2019, de novo, foi ampliado, e 2020 foi totalmente, eu diria que, reconhecido a importância de uma psicoterapia, de uma terapia, até mesmo a telemedicina, e isso é algo que vai se sofisticando, mesmo porque me tocou muito, Érico, ao dar um seminário, ou estar presente com vocês nesse encontro, nessa tenda do encontro, perceber a qualidade. Olhar para os nossos semblantes. E perceber que a qualidade se mantém. Exige uma plena atenção maior, que está a nosso favor. Nós precisamos ficar mais atentos, mais focados. Tudo isso nos traz um ganho. E não podemos deixar de considerar o processo aceleradíssimo de desenvolvimento da tecnologia, da informática. Nós estamos já vislumbrando uma internet quântica. Nós podemos vislumbrar uma presença, uma telepresença holográfica em 3 dimensões. Isso não está longe. Alguns dizem que daqui a 10 anos teremos uma internet quântica. E, quem sabe, poderemos fazer encontros holográficos, onde poderemos sentir o cheiro do café, poderemos nos ver nas 3 dimensões, nos tocar. E isso é só o começo. Portanto, não se trata de nem negar e nem idolatrar, porque há muitas contradições também nesse meio, como em todos os demais. Agora, até onde eu posso perceber,
como o Yuri disse logo no início, trata-se do sonho do Pierre Vai, e além de todas as fronteiras que a mente humana criou, cá estamos nós, pessoas de diversas partes, inclusive, eventualmente, pessoas de Portugal, e isso implica também numa flexibilidade, implica numa maior acessibilidade, implica numa abertura para pessoas que jamais poderiam participar de um encontro como esse. Teria que ser local, imagina. Hoje, nós percebemos em nossos seminários pessoas não só do Brasil, mas do exterior participando pela primeira vez. Então, e por outro lado, o quanto nós estamos economizando, despoluindo, é algo extraordinário. Vocês devem ter visto no início da pandemia, quando animais silvestres começaram a habitar as praças, quando golfinhos começavam a navegar nas nossas costas marítimas. Há toda uma riqueza. A Terra está respirando, e eu creio que o virtual, se bem utilizado, na medida justa, está a favor da autossustentabilidade e a favor também da sobrevivência das novas gerações. Agora, há a dosificação e há também a utilização justa ou não desse instrumento tão poderoso. Infelizmente, nós sabemos que esse instrumento se encontra nas mãos de poucas pessoas e não das pessoas com uma consciência mais lúcida, com um coração mais ético. Então, nós sabemos também os problemas que já estamos lidando e vamos continuar atravessando. Porém, é um tempo de caos e de ordem, é um tempo caótico. E eu confio que nós vamos ainda utilizar esses mecanismos extraordinários que favorecem o encontro, inclusive a Unipaz EAD, falando da nossa casa, a favor da nossa causa de uma cultura de paz. As coisas mudaram muito rápido, né? Certamente, muitos que estão aqui conosco talvez não imaginassem, 5 anos atrás, estarem tão conectados, inclusive profissionalmente, inclusive nos encontros de família, né? Onde esse bom ou mau uso da tecnologia, especialmente em tempos de polarização, ganha contornos, às vezes, drásticos. Aquela tia que você sempre amou, que sempre teve aquele bolo quentinho, cheiroso para você, de repente, quando vira só letrinhas ali, manifesta uma faceta dela, ela torce para o time vermelhinho, você torce para o time azulzinho, e de repente aquilo explode. E você, por não estar vendo o semblante, por não estar na presença da pessoa, você diz coisas que talvez ao vivo, presencialmente, você jamais diria. E então eu te pergunto, Roberto, na sua percepção, quais são os principais impactos positivos e negativos dessa tecnologia online, desse estar tão perto e tão longe ao mesmo tempo, e disso ser tão novo para tantas pessoas e ter acontecido tão rápido? Como você sente isso, Roberto? É uma iniciação para todos nós, para a minha geração, ou uma geração ainda mais antiga, é mais dramática, porque há naturais dificuldades, porém tem uma geração que já
veio ao mundo nessa perspectiva digital. Eu penso no meu netinho, quando ele ainda era muito um bebê, e ele estava com uma revista, eu dei uma revista para ele, e ele começou a passar o dedo assim para mudar a página na revista. Hoje ele tem 12 anos. Então, como você disse, o movimento é aceleradíssimo e deu um impulso ao que se chama, alguns chamam de globalização, outros chamam de mundialização, não importa. Houve um impulso extremo a esse processo de mundialização. Agora, como diziam os antigos chineses, um instrumento justo nas mãos de uma pessoa não justa terá consequências não justas. Um instrumento não justo nas mãos de uma pessoa justa terá consequências justas. Então, é sempre essa questão. Nas mãos de quem? Para quê? Para quem? Então, não são poucas as dificuldades. E você levantou a questão de uma polarização muito grande, precisamente a falência do encontro. Nós vivenciamos um tempo de fundamentalismo de todo tipo, fundamentalismo religioso, político, econômico, psiquiátrico, pedagógico, de negócios, enfim. O fundamentalismo é precisamente a perda de uma visão aberta, inclusiva, junto com um certo fanatismo e de um samba de uma nota só. Então, isso tem sido, de um certo modo, um grande obstáculo a essa mística do encontro, sobre a qual eu tenho falado tanto. Porque o encontro implica na abertura da visão, da abertura da escuta, na abertura da percepção, do coração e, sobretudo, a abertura para o outro, para a diferença. E o movimento das redes, como você disse, leva a um acirramento estúpido das contradições, onde eu creio que o pior do ser humano, Jung era muito consciente disso. E não só Jung, isso é ao longo de toda a história da humanidade, de Platão, a Plotino, a Mestre K, aos gnósticos de todas as eras, ao Krishnamurti. A transformação não se passa no nível coletivo. Quando nós estamos na massa, existe uma perda de consciência. E isso que leva a movimentos como o nazismo, e o Jung falava muito sobre isso. É o fracasso da individualidade, é o fracasso da consciência, e é o triunfo da manada, do rebanho, e daquilo que é o pior do humano. Porém, nas mãos justas, nós podemos também facilitar que, através dessa virtualidade, dessa era digital, haja um incremento de consciência, haja um resgate de valores perenes, de uma ética do coração. O que importa é que a gente esteja presente. E é isso que eu me dei conta, a importância de estar presente. Quando o Yuri falou, vou fazer um Instagram, eu me lembro, eu conversando com o Cacá Verá e a Raquel, nós participamos de um congresso, depois estávamos numa tarde conversando, e a Raquel, que é uma pessoa muito ligada ao virtual, disse, faça um Instagram, Roberto. Instagram? O que é isso? E depois o Yuri me explicou. Não só me explicou, ele fez o Instagram.
E desde então, de vez em quando ele diz, pai, faz uma mensagem. E isso é uma gotinha d'água. Porém, é uma gotinha d'água. Nós precisamos juntar nossas gotinhas d'água, sem preconceito. Aonde está a escuridão? Precisamos acender minimamente uma vela, ao invés de apenas reclamar da escuridão. Então, também nesse ambiente virtual, podemos tocar, podemos nos encontrar, e não apenas nesse nível onde nossos olhares se encontram, porque entre nossos antepassados, e entre nós estão os arquétipos que estamos alimentando, cada um em si próprio. Então, nós temos 3 ecologias ao mesmo tempo, e funciona virtualmente como presencialmente. Nós temos uma ecologia fisicalista, tridimensional, essa que é visível, mas nós temos uma ecologia anímica da alma, que implica uma permuta de sonhos, de sentimentos, de emoções, de fantasias, de ancestralidades. E nós temos também uma permuta de deuses e de deusas, de anjos e de demônios. São os arquétipos. Todos eles se encontram nesse momento, na nossa tenda do encontro. Isso me encanta. E é por isso que eu creio que talvez o maior desafio seja o desafio do discernimento. Porque o virtual é uma torre de Babel. E essa é uma questão que eu creio que, sobretudo, os jovens precisam de uma facilitação. Porque você está diante dessa torre de Babel, diante de informações que vêm na forma de um tsunami, e como discernir o joio do trigo? Aquilo que é justo do injusto. Essa é a questão onde nossas pedagogias e nossas terapias e todas as nossas abordagens precisam estarem colocadas a serviço do discernimento das pessoas, sobretudo dos jovens. Antes de passar a palavra ao Érico para a próxima questão, eu só queria desdobrar essa questão do jovem, porque me parece que os jovens eles estão vindo mais preparados do que os que entraram na tecnologia mais recentemente. Então, dessa vez, talvez escutar mais os jovens que estão nisso há mais tempo e que talvez têm mais jogo de cintura para as armadilhas, porque a internet é cheia de armadilhas. Vocês veem a quantidade de golpes, a quantidade sofisticadíssimos de golpes, de jeitos de ludibriar. Talvez alguns de vocês já tenham sido vítimas de alguma armadilha do mundo virtual. Escutem também os jovens, aprendam também com eles. Eles podem ter muito a ensinar nesse universo, porque eles já nasceram, como o Roberto disse, ali. Talvez alguns nem se interessem por revistas mais de papel, vão querer passar o dedo na telinha ali, eles já nascem com isso. Então, apenas um adendo a isso, Roberto, e passo a palavra ao Érico. Muito bom. Eu lembrando aqui, ouvindo o Roberto, ouvindo o Yuri, uma coisa que eu achei bem interessante desse período, eu estava conversando com uma amiga de 12 anos, e ela falando do jornal da TV, né? Uma pessoa de 12 anos falando, eu vejo lá o jornal da TV e, putz, a pessoa tá lá falando um texto que não é dele, muitas vezes, com uma maquiagem, com uma roupa que não foi ele que escolheu, que é tudo artificial, de certo sentido, né? Claro que tem uma verdade ali, a pessoa que fez o texto e tudo mais, mas não é a pessoa. E esse universo que veio com o digital, né? Eu lembro uma vez eu estava acompanhando uma live de um cantor que eu gosto muito, chama Ben Harper, e ele estava na casa dele, com a roupa que ele escolheu naquele dia, o cabelo despenteado, os quadros no fundo, o cachorro latindo,
ele errou e voltou, sabe? Uma coisa mais verdadeira, aparentemente, né? Aparentemente não, era mais verdadeiro porque não tinha tanta glamour, talvez tanta gente cuidando daquilo, né? E me traz a próxima pergunta, né? Como as tecnologias online se conectam ou podem expandir o conceito da normose? Obrigado por essa questão, Érico, porque a normose precisa ser compreendida. Falando de uma maneira telegráfica, a normose é uma patologia da normalidade que se caracteriza pela estagnação. O Pierre vai escrever um livro que eu recomendo para vocês, que é chamado Os Mutantes. E ele fala de uma polaridade, os estagnantes e os mutantes. Os mutantes são aqueles que se colocam no caminho de transmutação, no caminho do encontro, no caminho da peregrinação, no caminho iniciático, podemos dizer, que possa nos iniciar à germinação e ao florescimento do potencial da semente de plenitude inerente a cada uma de nós. Então, por um lado, a normose é uma doença de uma adaptação a um contexto dominantemente mórbido, desequilibrado, desumanizado, violento, corrompido. Então, se adaptar, se acomodar a esse sistema, é inclusive nutri-lo, é manter o status quo. Então, trata-se de transgredir. Isso nos solicita coragem. E coragem fala de coração. Transgredir o conforto do ponto de vista sistêmico da normose. Ou seja, a via confortável, já pronta, onde as pessoas estão se aglutinando. Então, trata-se de se desajustar no sistema. No momento como que estamos vivenciando, uma pessoa saudável é desajustar. Mas não se trata de um desajustamento doente. Pelo contrário, é um desajustamento que se manifesta por sintomas lúcidos, por uma agonia justa, por um desejo sóbrio, porque nós não temos muito tempo. E, por outro lado, a normose tem um fundamento evolutivo, é uma estagnação evolutiva. E creio que tem muito a ver com essa questão. Porque a grande contradição foi que, sobretudo a partir do século XVII, com a emergência do racionalismo científico, com a revolução científica, industrial, etc., nós nos desenvolvemos de uma maneira sofisticada, fabulosa, no mundo da matéria. Porque o paradigma do século XVII foi um paradigma materialista. E não houve o correspondente investimento no mundo da alma e no mundo da consciência. Nós hoje temos uma tecnociência, temos um arsenal atômico, nuclear, temos o lixo atômico, temos já a pegada do ser humano, falando do ponto de vista ecológico, está além do que a Pachamama pode sustentar. E como dizia Mahatma Gandhi, não por falta de recursos, mas pela ambição de poucos. Isso é normose. Isso é estagnação evolutiva. Isso é uma pessoa que se desenvolveu só no intelecto competitivo, no jogo binário, e quer só poder, dinheiro, fama, controle, e não chegam na estação humana propriamente dita. O ser humano é aquele que
precisa ser o jardineiro da terra. Precisa, então, ser capaz de cuidar. Precisa desenvolver a sua do coração, da alma, e não só do coração da alma, a dimensão da consciência noética, a consciência da consciência. É nesse sentido que estamos diante de um abismo. Eu, particularmente, não sou uma pessoa, vocês sabem, otimista. Também não sou pessimista. Eu sei que nós teremos que atravessar o karma coletivo. Acaba de fazer a passagem, Lovelock, escreveu e fundamentou e sustentou o conceito de Gaia. Ele fez a passagem com 103 anos. E o último livro dele, ou pelo menos um dos mais recentes, é A Vingança de Gaia. Eu não gosto muito desse título, porque a Gaia não se vinga. A Gaia espirra como organismo. Ela pode viver uma catarse como organismo vivo, mas isso não é por vingança. Aí eu creio que é mais uma projeção humana na Gaia. Porém, o que Lovelock diz nesse livro, de uma maneira bem lúcida, não há desenvolvimento sustentável. Não há mais tempo. Poderemos ter uma solução, uma saída sustentável. E haverá sobrevivência. E é interessante que Jung, um pouco antes da passagem dele, e quando nós estamos no leito da passagem, no processo de morrer, o profeta, a profecia se abre, sobretudo em pessoas que cultivaram a alma e a consciência, e ele teve uma visão 50 anos depois. Ele estava em 1961 e relatou para algumas discípulas mais íntimas, e falou da visão que ele teve da destruição. Então ele disse, mas não será toda a humanidade, não será toda a Terra. O mesmo que Lovelock afirma. Ou seja, se nós não podemos evitar essa demolição, que é a lição do demo, do egocentrismo, aí, eu diria que a lição do coração fechado, da mente estreita, sobretudo das vaidades, do amor ao poder, se não podemos evitar um sistema insustentável. A palavra Babilônia é uma boa palavra, que vem da Torre de Babel, aquela torre da arrogância, onde nós esquecemos a linguagem universal do amor. E se não podemos evitar, podemos nos preparar para a reconstrução. E, nesse sentido, esse instrumento virtual, a era digital, poderá estar a nosso favor. Porém, ela está sendo manipulada por forças obtusas em todos os três mundos. O mundo tridimensional, o mundo da alma e, sobretudo, o mundo ético, é suscetível desse embate. Vocês vão encontrar isso ao longo de toda a história da consciência, entre Ahura Mazda e Ahriman, entre as forças evolutivas e as forças involutivas. Isso é algo do mundo da polaridade onde nos encontramos, esse combate entre sombra e luz. Agora, eu creio que nós podemos conspirar, porque o sistema pisca. O sistema aparentemente é muito poderoso, porém o sistema pisca. Eu sempre me lembro do meu querido amigo que já está no acampamento do outro lado, o Biratã D'Ambrosio. Nós estávamos num congresso internacional e nós falávamos sobre a nova educação, Bazará Nicolescu, o Biratã, eu e outras pessoas. E aí, quando o Biratã terminou a fala dele, a ética da diversidade, toda essa etnomatemática, alguém levantou a questão, mas o Biratã, e o sistema, o Biratã? E o sistema? E o Biratã respondeu, o sistema pisca, meu amigo.
o sistema pisca. O sistema não é tão forte como parece. E se nós estivermos conscientes, na plena atenção, nesse momento, nós poderemos enviar um ract de luz. Porque se nós podemos ser contagiados pelo Covid, pelos vírus da ignorância existencial, também existem os vírus da luz e da consciência, que podem nos contagiar. Se o mal é contagioso, ora, o bem também é contagioso. Então, nos cabe, como o Yuri colocou, nessa aliança entre a nova geração, muito já preparada nesse universo, e os anciãos, as anciãs, esses que somos muito pouco prendados nessa área, mas percorremos as trilhas e podemos trazer essas mensagens sobre o discernimento que um jovem com toda uma tecnologia, com toda uma competência na tecnologia necessita, e o discernimento é da consciência. A tecnologia não nos favorecerá no discernimento. É uma questão consciencial, não apenas da alma, sobretudo da consciência. Então, Érico, o que eu quero dizer é que, de fato, a normose pode se apoderar, como se apoderou dominantemente desse universo. Nós sabemos as fake news, sabemos de todas as manipulações que existem, sabemos, não no plano apenas nacional, internacional, como há uma interferência internacional nos processos, nós sabemos a complexidade disso. E sabemos também aquilo que o Pierre Weiss chamava de... Ele tinha um nome, informatose. Seria normose informacional. E ele chamava atenção também para o apartheid virtual, de uma info-exclusão, porque, nesse momento, há os excluídos, não apenas despossuídos de bens, de água, daquilo que é direito de cada ser humano, mas também do mundo virtual. Nós sabemos que tem pessoas nas ruas que não podem estar conosco, porque não tem o celular, não tem o computador, e é a maior parte da humanidade. Não podemos nos esquecer disso, é a maior parte da humanidade. Então, essas contradições também se ampliam. Porém, eu termino lembrando o que acontece em períodos de caos. Nós vivenciamos uma época em que o caos é tão imperativo, que surge uma ciência do caos. E essa ciência do caos nos traz uma notícia interessante. Em momentos absolutamente caóticos, uma ação, uma palavra, um gesto, pode ter consequências desproporcionais. Eu me lembro de uma palestra que eu dei, se não me engano, em 1998, a convite da Câmara, da TV da Câmara dos Deputados, que na época era orientada por uma amiga que tinha feito formação comigo. Ela me convidou para inaugurar esse programa que ela estava lançando. E eu dei uma palestra sobre liderança para o século XXI. Eu percebi as consequências desproporcionais dessa palestra. Foi algo que eu não poderia imaginar. Houve um impacto. Pessoas que procuraram a Unipaz em diversas partes do Brasil. E até hoje tem pessoas que falam que despertaram numa madrugada, insone, mudando canais, de repente escuta um tolinho falar sobre liderança holocentrada. E as pessoas se sentem tocadas. E eu creio que isso está a nosso favor. Interessante. Apenas desdobrando antes da próxima pergunta também, notar essa pessoa que perguntou para o Biratã,
né, que diz, e o sistema, olha lá o sistema, a culpa é do sistema, é o sistema. Esquecemos de que talvez uma boa forma de conspirar, ou de começar isso, é procurando a normose em nós. Porque quem aqui está isento de normose? Então, talvez seja um bom lugar para começar, né, a normose em nós. Roberto, há pouco tempo atrás, você era apenas, se podemos dizer assim, um escritor. Agora você virou até diretor, videomaker, né? Agora, recentemente gravamos o Saúde e Plenitude, que é um livro seu, um dos que, pelo menos na minha modesta percepção, um livro que marca uma transição na sua trajetória, uma transição importante, e que foi gravado. Agora, você trazendo isso na sua voz, no seu quintal, eu podendo te fazer as minhas perguntas bestas de aprendiz, tendo a oportunidade de perguntar. E também, há pouco tempo atrás, era tchac, 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 e papel, e durex. E agora você está lançando o Poder do Encontro na plataforma da Amazon, em e-book. Isso muda, de alguma forma, o seu trabalho como educador, como escritor, como terapeuta social? Para minha surpresa, sim, com certeza. E aí eu preciso lhe agradecer novamente, porque foi através de você, também nessa área, em uma semana você transmutou um livro que eu não vou mais poder publicar, porque ele foi esgotado em 2 anos, 3 edições, só nas minhas viagens. Você não encontra o Poder do Encontro nas livrarias, porque eu cansei das editoras, eu cansei de entregar um livro e aí não poder optar sobre a capa, nem sobre enfim, a arte, etc. E foi quando eu publiquei esse livro e, para minha surpresa, ele se esgotou só com as minhas viagens, 3 edições, e aí veio a pandemia. Eu jamais viajarei como eu fazia antes, nunca. Eu acabei de participar de um encontro presencial no Rio de Janeiro. Foi lindo, foi maravilhoso. Porém, no próximo final de semana, eu quero estar aqui. Eu não quero viajar como eu fazia sempre. Então, em uma semana, você transmutou o livro impresso no Amazon, num livro digital. Uma semana você fez isso. Então, é a nossa parceria, eu diria, é uma parceria que eu sinto como muito abençoada, porque eu jamais poderia me atrever a, por iniciativa própria, fazer algo dessa natureza. Porém, como você disse, a geração mais jovem pode fazer isso. São coisas que, para mim, beirou ao milagre. Em uma semana, transmutar um livro que pesa 600 gramas, 700 gramas, num virtual, e que pode ser também comprado em papel, porque essa é a questão, não é só virtual. Eu fui o primeiro que eu ganhei um Kindle dos meus filhos, que fizeram uma vaquinha num aniversário meu. Eu fiquei muito feliz e guardei o Kindle, ficou entregue às baratas. Mas quando saiu o meu livro O Poder do Encontro, eu falei, eu preciso agora olhar que novidade é essa. Agora estou olhando o meu Kindle, viajei com o meu Kindle. Vocês compreendem, então? Eu creio que nós podemos utilizar esse lado potencialmente amplificador da consciência pelo virtual, pelo digital, que se amplificará cada vez mais.
Então, houve sim uma mudança muito grande de pessoas que no Instagram, que nunca investimos no Instagram, nunca fizemos impulsionamento, e foram chegando pessoas, milhares de pessoas, que estão... Eu creio que muitas das pessoas que estamos aqui nessa tenda do encontro viu pelo Instagram. Isso, para mim, há alguns anos atrás, era inimaginável. Tem 2 anos, eu creio, ou menos, Instagram. Talvez você vai saber melhor, Yuri, quanto tempo tem o Instagram. Vai fazer 3 anos. 3 anos. Então, e para mim é irreversível. Para mim, faz parte do cotidiano. Agora, é preciso uma dosificação. Se a pessoa não tiver uma dosificação, existem vícios seríssimos. Isso pode impedir os contatos presenciais, pode minimizá-los, pode levar a um isolamento que precisamos, pela boa dosificação e pelo discernimento, fazer prevenção. E, Érico, Roberto, antes de você passar para a próxima palavra, Roberto, essa nossa parceria, eu só queria dizer que o que eu faço é a parte fácil. Também jamais poderia fazer isso que você fez durante a sua trajetória e que é algo realmente sensacional. É uma grande, grande honra, para além de ser seu filho, ser também um aprendiz seu, poder contribuir com o seu trabalho. É uma grande alegria e uma grande, grande honra. E por isso eu te agradeço aqui, agora e sempre. eu também fico feliz de poder contribuir, né, agora com a minha chegada aqui essa divulgação, nessa ampliação do raio de ação do trabalho. E aí, Roberto, passando para outra pergunta, o que a possibilidade do online muda na sua definição do encontro, né, de encontro, indo além para que realmente o poder do encontro se expresse no digital? O que é que precisa estar presente na sua visão? Primeiro, Érico, é que o encontro ao qual eu me refiro é o encontro transdisciplinar. Essa que é a novidade. Porque se fala do encontro desde da aurora da civilização humana. Porém, o encontro transdisciplinar tem a ver com algo que surgiu na década de 80, e a transdisciplinaridade tem 3 axiomas. O primeiro, níveis de realidade. Não há apenas um nível de realidade. Por exemplo, o nível físico. Todo o paradigma do racionalismo científico é baseado em um único nível de vigília e material. Há também o nível anímico, psíquico. Como eu já disse, já apontei, para o Bazarani Niculescu, ele vai falar, existe a microfísica, a física newtoniana, existe a macrofísica, existe a teoria das cordas, existe o ciberespaço. Mas eu falo na minha linguagem de antropólogo e de terapeuta. Eu vou falar de um nível de realidade somático, um nível de realidade psíquico, um nível de realidade noético. E a simultaneidade que implica no encontro transdisciplinar entre esses níveis. Isso nos instaura o axioma da complexidade. Nada pode ser simplificado mais. Tudo precisa passar por esses níveis de realidade. Precisamos abraçá-los. E complexidade fala de amplexo, é abraçar todos os níveis de realidade. Também isso não significa complicação, nem simplificar, nem complicar. Existe a possibilidade de uma simplicidade profunda e de uma complexidade simples. E, finalmente, há o terceiro incluído, o axioma que foi uma revolução total da quântica, porque desde Aristóteles o terceiro é excluído, é o princípio da não contradição da lógica formal. A é A, B é B, B não pode ser A não pode ser B.
O terceiro está excluído. E o que aconteceu com o princípio da complementariedade que nos foi proposto por Bohr, um grande representante da física quântica, e Heisenberg, o princípio da incerteza, que ele estabelece. Ou seja, no universo da microfísica, uma partícula subatômica, ela poderá ser corpúsculo e, portanto, discreta, pontual, ou onda, e, portanto, fluídica, e, portanto, algo que se expande. Depende da observação. Isso em laboratórios de altas energias se comprova, que essa unidade subatômica vai se colapsar como corpúsculo ou como onda, depende da observação. Ora, então o encontro transdisciplinar abraça universos simultâneos, mundos paralelos. E é um encontro da comunicação com a transcomunicação. E a virtualidade, eu diria que é uma interface. É uma interface entre o visível e o invisível, mas está no visível, está no tangível, e, no entanto, é um portal para o intangível e para o invisível, e que vai se expandir. Eu diria que o virtual é um portal. E o encontro transdisciplinar abraça o virtual, como o testemunho desse momento. Roberto, talvez você e quem está aqui conosco, todos vocês, tenham escutado notícias recentes, algumas semanas, de que um funcionário de uma empresa dessas gigantes da tecnologia da informação veio a público para dizer que estavam trabalhando, que ele trabalhava em um projeto de inteligência artificial que ele acreditava estar se tornando senciente. Ou seja, uma inteligência artificial, inteligência em um computador capaz de ter sentimentos, emoções. Será que, na sua percepção, claro, você percebe possível, algum dia, as máquinas se tornarem conscientes e, de certa forma, superar os humanos? Parece ficção científica, né? Mas a gente nunca esteve tão perto. Yuri, é uma questão muito importante essa. É o que se chama de transhumanismo. Muitos, como Val Harari, do Sapiens, do 21 lições para o século XXI, e são clássicos, né? Um livro sobre Deus, ele vai dizer, ele vai sustentar o transhumanismo. Para Harari, o ser humano já foi superado pela inteligência artificial. Não precisamos eleger alguém agora, em outubro. Seria muito mais lúcido e inteligente passarmos essa decisão para uma inteligência artificial. E, como você disse, há essa dimensão senciente de ter capaz de sentidos na inteligência artificial. E nós estamos apenas nos primórdios. Então, como eu posso lhe responder? Eu creio que essa é uma visão bastante ingênua. Primeiro que, como o Criador pode suplantar, como a criatura pode suplantar o Criador? Segundo, para superar o ser humano, nós precisamos saber o que é o ser humano. E essa é a questão. Eu, há 30 anos, digo, talvez a maior descoberta do século XXI será o ser humano. Caso contrário, haverá século XXI para o ser humano?
Nós estamos nos primórdios da compreensão da alma e da consciência. Nós avançamos muito na neurociência, avançamos muito no mundo da matéria, nessa dimensão da inteligência analítica, do racionalismo científico. O que é analisar? É decodificar tudo nas suas partes. A inteligência artificial dos computadores atuais é uma inteligência binária. Mas, como eu disse agora mesmo, o quântico está chegando, e o quântico vai além do binário. E vai agregar complexidade. E não há dúvida, isso vai simplificar muito. E podemos dizer que uma inteligência artificial pode ter ancestralidade. Um computador se reportar a sua origem, e por saber se reporta a sua origem, podemos, porque o mundo da inteligência dos algoritmos é um mundo que depende da memória. O algoritmo implica em memória. Está na base da inteligência artificial. E essa que é a questão. Me parece que a própria crise informacional, civilizacional, de consciência, de esquecimento do essencialmente humano, essa crise quase que está nos, eu poderia dizer, impulsionando a que resgatemos aquilo que é apanágio do humano, que não é o cérebro, porque o cérebro ele pode, no contexto artificial, ser reproduzido, ser aperfeiçoado. Não é nem a alma, porque a alma é memória, é ancestralidade. O computador pode ter alma. A questão é consciência noética. O que é nous? Nous é a mente contemplativa, silenciosa, de onde jorram os arquétipos, que são virtualidades, são imagens estruturantes que engendram símbolos. Ora, essa é a questão que eu faço. Como a inteligência artificial pode não pensar? A inteligência artificial se baseia no próprio fundamento cartesiano. Penso, logo existo. E o pensamento depende da memória. E, nesse sentido, nós estamos superados já. O campeão de xadrez já perdeu para a inteligência artificial. Nós já fomos superados. Você entra no Google agora e você abre as bibliotecas do mundo inteiro, de todos os idiomas. Então, isso está além do alcance de uma inteligência binária, intelectual, analítica, humana. E aí eu quero concluir dizendo: e Buda? E Cristo? E o não pensar? Para ser instrumento de uma inteligência que nos transcende, do totalmente outro. Porque através do não pensar, nós nos tornamos flautinhas de Krishna, por onde as melodias da própria vida podem ecoarem e as forças curativas da natureza podem atuar. Até onde eu compreendo. Esse é o nosso privilégio. Não é o da consciência. É a consciência da consciência. É ser capaz de testemunho. Ser capaz de uma mente contemplativa, de um espelho, e quando limpo pode refletir a realidade, e nesse sentido podemos ser co-criadores. Aí sim, somos co-criadores. Eu posso compreender plenamente que a inteligência artificial poderá co-criar um ser humano, fazendo essa, eu diria que, utilizando essa metáfora do
Criador e da criatura. A cocriação, sim. Porém, se nós lograrmos o florescimento humano, nós teremos que continuar investindo na inteligência artificial séculos ou milênios afora, para chegar num Buda, num Cristo, num Lao Tse, num ser humano totalmente na excelência, um ser humano no qual, como um microcosmo, o macrocosmo pode se expressar. Não é uma resposta, pelo menos são algumas conjecturas, algumas reflexões. Enquanto isso, nas casas de alguns de nós, Alexa, quem é Roberto Crema? Roberto Crema é um autor. Já escreveu 6 livros. 6 livros. A Alexa está desatualizada. Alexa, você tem emoções? Eu tenho sentimentos. Eles só funcionam um pouquinho diferente dos céus. Então tá aí. A resposta da própria inteligência artificial aí. Érico? Muito bom. Então, para a gente dar continuidade e antes de abrirmos para a pergunta do público, eu queria convidar você, Roberto, a nos trazer uma experiência, uma prática, que possamos experienciar esse potencial do digital, né? Então, Érico, eu te agradeço porque podemos fazer uma experiência. Precisamente essa, a experiência noética, a experiência meditativa, que é a experiência mais elevada que podemos lograr e que é uma arte, uma filosofia, uma mística e uma ciência. Então, Isso certamente a Alexa não faz, hein? eu gostaria que você perguntasse para a Alex, você é capaz de não pensar? Depois eu pergunto. Então, vamos fechar os olhos, abrir o coração, conectar-se com a respiração que nos respira, cada movimento respiratório e uma pausa entre um movimento e outro. Perceber que essa respiração é cósmica, está dentro, entre, através e além de nós. E que é uma sinergia permanente. Uma troca entre o microcosmo e o macrocosmo. Quando inspiramos, o grande mundo nos penetra. Na pausa, existimos. Quando expiramos, nós nos entregamos ao grande mundo. Na pausa, existimos. E dar-se conta da dificuldade de manter a consciência na respiração, em função dos demônios do passado e do futuro que nos sequestram e assim perdemos a conexão respiratória. Porque só podemos respirar agora. Os animais, as plantas também respiram. Agora só o ser humano é capaz de consciência na respiração, de contemplar quem respira.
E agora nos elevamos e penetramos na mansão da alma, onde habitam nossos antepassados. Nosso corpo de sonhos, de desejos, de dramas, das vozes interiores. Dar-se conta da imensidão sutil, já no invisível, do universo da alma. Essa alma que não está separada da anima mundi, da alma do mundo. Assim como o nosso corpo e a respiração sustenta isso, não está separado do corpo do universo. E na mansão da alma, dar-se conta desse privilégio, de ser o fruto de um galho, de uma árvore, de uma humanidade. Sentir-se grato pelo pertencimento. E, ao mesmo tempo, perceber essa inquietude mental, a inquietude dos desejos, das fantasias, que sequestram a nossa consciência no agora. Perceber a qualidade da alma, que contém o corpo, já que o mais sutil contém o mais denso, e a ele sobrevive. E agora, escalar o corcovado da consciência. E como quem subiu no alto da sua própria montanha, contemplar todas as paisagens. A partir desse corpo de silêncio e de arquétipos. Dessa condição de sujeito, de quem testemunha a impermanência de tudo. A partir do dom do silêncio. Já que tudo é sagrado, e o mais sagrado de tudo é o silêncio. E nessa altitude, no esplendor dessa presença, permitir que o sorriso aflore no semblante. Um sorriso sem razão de ser, gratuito, como a própria vida. Observar o poder do sorriso, como imediatamente uma outra qualidade é introduzida em nossa vivência.
e durante alguns instantes se aconchegar, se deixar acolher no segredo sagrado do sorriso. E agora respiramos 3 vezes. E no final da terceira respiração, cada um no seu tempo, do seu modo, abra os olhos e retornamos à tenda do encontro. Aí, é possível então, né? Então, vamos agora para a etapa onde trazemos as perguntas de vocês aqui para o Roberto Crema. Já temos várias aqui cadastradas e talvez não tenhamos tempo. Temos aproximadamente 35 minutos. Vamos fazer o possível para juntar as perguntas parecidas em uma só e dar oportunidade de todos contribuírem de alguma forma. Então, a primeira pergunta, Roberto, é da Sônia Pinto. Ela traz a questão: qual seria a utilização justa do meio digital para o encontro? Há uma medida? Então, Sônia, muito obrigado por essa questão. É bom se lembrar dos velhos gregos que diziam nada em excesso. E daí toda a importância da dosificação. O encontro digital pode ser, como qualquer outra dimensão da realidade, poderá ser vivida de uma maneira desequilibrada, excessiva e também atrofiada. Ou poderá ser utilizada de uma maneira justa. Eu trago apenas algumas observações. Como ir para uma mesa de refeição com o celular do lado? Isso é algo inconcebível. Isso é um excesso. Você está num encontro com amigos, amigas, e cada um com seu celular. Nós sabemos, é até um ponto comum se falar sobre isso. Isso é, Sônia, excesso. Isso é vício. Tem pessoas que entram em síndrome de abstinência. Se esquecer o celular, é como se estivesse com a corda no pescoço, não pudesse viver. Nós sabemos disso, mesmo a nossa geração, que ainda estranha esse universo, às vezes se polariza. Eu creio que a questão é por que nós nos viciamos. Não há uma resposta geral. Cada pessoa, e aí está toda a questão do cuidado integral, há que mergulhar no poço da alma
para desvelar qual a fragilidade da pessoa que permite essa possessão pelo virtual, que eu diria que é uma possessão, que vampiriza. Caminhar, por exemplo, caminhar, vendo a natureza, escutando pássaros, e você vê algumas pessoas que caminham olhando para o celular, andando de bicicleta com o celular, às vezes de moto, de carro. Excesso, desequilíbrio, falta de dosificação. Então, essa, eu creio que é uma questão para cada um de nós, porque cada um de nós conhece suas vulnerabilidades, suas fragilidades. E trata-se de, a partir do testemunho também, passar para as novas gerações. Não adianta nada um pai e uma mãe que é viciado nesses tablets, nesses recursos, nessas redes, querer que o filho, a filha, deixe esse instrumento de lado. Eu creio que o mais importante que nós podemos fazer com relação às novas gerações é dar um testemunho de um equilíbrio, de uma centralidade. Não é fácil, mas tudo que nós integramos, nós transpiramos. E aí eu diria que é um ajuste muito individual. Cada um de nós vai precisar realizá-lo. Para mim é inconcebível levar meu celular para a cabeceira da minha cama. Para mim é inconcebível. Agora é uma questão particular. Não estou fazendo disso nenhuma regra. Eu creio que cada um de nós terá que se questionar. O que para mim é justo? Porque o que para mim é justo pode não ser justo para você. Nós somos distintos. Somos mistérios únicos, incomparáveis. E por isso faz parte, nesse momento, de cada um de nós encontrar a medida justa nessa travessia pelo mundo imperativo virtual. E quando eu lembrava essa afirmação dos antigos chineses, que um instrumento justo nas mãos de uma pessoa não justa terá consequências não justas, eu creio que é importante se perguntar o que é uma pessoa justa. Até onde eu posso compreender, é uma pessoa inteira, ou mais inteira, mais completa. A perfeição não é critério. Eu concordo com Jung, que dizia que a perfeição é unilateral. É uma polaridade, perfeição e imperfeição. Isso não pode ser o critério. O critério é a inteireza, que inclusive possa conciliar a perfeição com a imperfeição. Então, Sônia, eu não posso lhe responder, porque cada um de nós terá que encontrar sua própria resposta. Mas eu apenas refleti e coloquei algumas questões adicionadas à sua própria questão, pela qual eu agradeço. Roberto, uma outra questão, juntando aqui duas questões. A primeira é de Silvia Garcia. Como cultivar a qualidade do encontro no mundo moderno de relações tão fugazes? E a Isabel, a gente juntou com a pergunta da Isabel, compreendendo que tem uma conexão, né? Professor, sua vivência frente à falência das possibilidades saudáveis do encontro, o papel da família, do berço, ganharia um protagonismo ainda maior? Então, duas questões importantes, né? A Silvia levanta como cultivar o encontro nessa fugacidade, nessa impermanência, nessa realidade líquida, se você quiser utilizar
conceito do sociólogo Bohm, onde tudo se liquefaz. Primeiro, compreender que o encontro tem início consigo mesmo, se desdobra no alter encontro, no encontro com o outro, com a outra, e, finalmente, no holo encontro, o encontro com o mistério. E o encontro transdisciplinar implica, ao mesmo tempo, consigo, com o outro, com a natureza e com o mistério. Todo o tempo. Então, é, de fato, uma arte. Eu termino o meu livro, O Poder do Encontro, com um epílogo, rumo à civilização do encontro. Em que pese que nós fomos concebidos no encontro, nascemos do encontro, vivemos do encontro, e partiremos no portal iniciático que chamamos de morte para o encontro, o que predomina nesses tempos de normose, nesses tempos de Alzheimer, de esquecimento, sobretudo o esquecimento do essencial, o que predomina é o desencontro. Consigo, com o outro, com a natureza e com o mistério. E é preciso ter muita paciência. E não querer chegar no encontro prematuramente. Há todo um cultivo. No cuidado integral, nós sabemos que temos caminhos do encontro. Um caminho é o analítico, o outro caminho é o simbólico. E há que integrar esses dois caminhos. Há também essa dimensão antropológica do encontro. O encontro no tridimensional, o encontro no mundo psíquico, o encontro no mundo noético, ou seja, no mundo imaginal, das aparições, das profecias, das aventuras visionárias, das artes xamânicas do sagrado. Esse é o encontro mais altaneiro. Precisamos começar no mais básico, no físico. Se nós não nos encontrarmos no físico, onde poderemos nos encontrar? Se foi confiado a cada um de nós esse corpo, que é um pedacinho do mundo, que o próprio mundo nos confiou, se nós não nos encontramos nesse corpo, nesse veículo, isso vai levar a um fracasso de encontros mais sutis. Porque trata-se de degraus. O encontro físico, que é o primeiro que precisamos no processo da individuação, desenvolver um ego, para então, o segundo, ir para a alma mais vasta, ir para o mundo onírico, para então chegar no encontro noético da comunhão, da contemplação, da meditação e do testemunho. Então, há que se exercitar. O exercício no cotidiano do encontro. Desde que acordamos, abrimos os olhos, abrimos a janela e agradecemos a dádiva da manhã, vamos tomar um copo d'água, nos encontrarmos com esse frescor, com esse milagre quando tomamos um banho, tomar um banho com presença, expandir essa consciência, sobretudo a consciência da consciência, no cotidiano. E aí nos encontramos com a questão da Isabel. A falência do encontro e a família. Na realidade, talvez um dos conceitos mais desconstruídos nas últimas décadas foi o de família e o de casal. E nós estamos em franca transmutação acelerada nesses aspectos. E precisamos nos abrir para esse desconhecido. O ser humano
É a grande utopia, nós conhecemos muito pouco do ser humano. O ser humano, como dizia Teilhard Chardin, é o sacerdote da criação. É o espaço onde a natureza pode aprender a se saber, a sorrir, a orar, a ser. Então, todos nós aterrissamos nesse mundo numa família, numa encrenca sob medida, que nós vamos precisar aprender a aceitar, a reconhecer, a aceitar, a amar, para integrar. E não é fácil, porque nós vivenciamos um analfabetismo psíquico, analfabetismo consciencial, porque a alma não está nos bancos escolares e universitários. Por uma questão paradigmática, isso nos leva a uma imaturidade estrutural, onde jogamos a alma debaixo do tapete e, junto com ela, a consciência, nós ficamos só com o intelecto. E o intelecto é um jogo de encaixe. É isso. E temos uma tecnociência maravilhosa, poderosíssima, nas mãos de pessoas imaturas, que não chegaram naquilo que o próprio grande mestre do Ocidente dizia: o que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perdeu sua alma, se você se perdeu? Se você se devota ao único necessário, tudo mais lhe será acrescentado. Então, nessa imaturidade estrutural na qual nos encontramos, é onde a questão da família é posta. Nossos pais, nossas mães, não se alfabetizaram anímica e noeticamente. E, portanto, precisamos ter paciência e fazer esse processo de alfabetização no nosso interior. Por isso nós inventamos a Unipaz, e tem outros organismos como a Unipaz, a Uniluz, Finihor, e tantos outros organismos, nesse momento, o Renascer, enfim, tem um centro da Serra da Portaria, do meu grande irmão, amigo Newton, e só estou falando no Brasil, temos o Acordare, que é um espaço de despertar. Eu tenho o privilégio de peregrinar por esses centros, sempre com pessoas desajustadas, pessoas, graças a Deus, esquisitas, portanto, saborosas, portanto, raras, porque essa que é a palavra esquisito se refere. Então, eu tenho esse privilégio de verificar que, não só no Brasil, em todo o planeta, estamos vivenciando esses encontros que não vão aparecer na mídia, na grande mídia, mas nós estamos aqui. E o fato de estarmos aqui é relevante. Pode ter uma consequência desproporcional. Uma pergunta que você levanta, um sorriso que você expressa, de repente, um coração que se abre em você, isso pode ser algo de um valor que nenhum de nós pode avaliar. Em tempos como o que estamos atravessando, em tempos da crise da crisálida. Eu aproveito para falar mais um tostãozinho sobre o que eu tenho chamado de crise da crisálida desde o Saúde e Plenitude. E que está no próprio coração do livro, está sendo lançado hoje aqui, o Yuri vai falar sobre esse livro, digital, e vocês veem as borboletas, e um mandala de borboletas, mas ao longo dos capítulos, começa com um galinho, uma lagarta, uma crisálida, e finalmente a borboleta. E na minha compreensão, a lagarta pode ser compreendida como o ego, a borboleta como self, como ser, e a crisálida como o caminho entre a borboleta, entre a lagarta e a borboleta. Toda a questão é crisálida.
E algo da crisálida que eu considero uma metáfora extraordinária. Você sabe que a lagarta, assim como a humanidade, ela sofre de bulimia. E come. Vocês sabem o que é uma lagarta. Ela come. Agora, diferentemente da humanidade normótica, chega um momento em que a lagarta deixa de comer. E é a partir desse momento que vai se criando a crisálida. A crisálida é criada pelo horror, pelo cataclisma, pelo caos total de bilhões de células que eram alimentadas abundantemente e, de repente, não são mais alimentadas. Porque a lagarta deixou de comer. Se colocou de ponta cabeça. E o que acontece? Imagina, bilhões de células que morrem de fome. Aquela sopa proteica da crisálida é feita de desespero, de miséria total. Porém, existem células imaginais. E o nome é esse, células imaginais, dotadas de algumas células dotadas de um design da borboleta. Elas imaginam a borboleta. Elas têm o desenho da borboleta. Elas não se desesperam. Elas não entram no caos. E é a partir dessas células imaginais que a epifania de uma borboleta surge. E é por isso que nós precisamos facilitar a emergência de seres humanos imaginais, que têm um desenho de um humano na sua plenitude no seu coração. Não quer dizer que ele seja plena, mas ele sabe que isso é possível. Ele se coloca a caminho dessa plenitude. E eu creio que a reconstrução, se nós não podemos evitar a demolição, será realizada por líderes imaginais, que minimamente se recordaram, através de um processo que Platão chamava de anamnese. Não aprendemos, nós recordamos. Se recordaram do que é o projeto humano. E Isabel, essa, eu diria que a nossa conspiração, o nosso bom combate. Mas uma perguntinha aqui do José Expedito da Silva. Ele falou: Roberto, em 2020 pude participar do Encontro Imaginal. A abertura feita por você foi e continua sendo emocionante. Poderia falar um pouco sobre essa experiência? Como foi para você falar sobre o resgate da alma do mundo no formato digital? E o que o Expedito traz é muito interessante, porque, até onde eu sei, foi o seu primeiro congresso online, né? Talvez da Unipaz também. Sim, foi uma parceria do Deep Memory Process com a Unipaz de Brasília. Seria um encontro presencial e veio a pandemia. E veja o que é um sintoma. Não é ruim. Ele vem para nos impactar e nos traz uma mensagem. E nós escutamos a mensagem. Vamos realizar no virtual. E eu creio que foi um encontro de uma relevância iniciática. Porque o conceito imaginal, na forma de um congresso, foi realizado pela primeira vez no mundo. Assim como realizamos em 1987, o primeiro Congresso Holístico Internacional do mundo, com fundamento transdisciplinar. Menos de um ano depois da Declaração de Veneza ter levantado essa utopia da transdisciplinaridade, nós realizamos, em 2020, setembro,
o primeiro encontro imaginal. Eu te agradeço, José Expedito, por ter nos lembrado, porque o mundo dos imaginares é esse mundo da criatividade arquetípica, é esse mundo das revelações e das profecias. É através desse mundo, que é o mais sutil, que nós poderemos modelar a alma, para que a alma possa modelar o corpo. E, claro que eu, nesse momento derradeiro do nosso encontro, não vou poder falar do imaginal nas suas premissas, que são muito amplas, é um conceito extremamente vasto. Basta dizer que o último capítulo, o mais robusto do poder do encontro, é o encontro imaginal, onde eu primeiro falo desse conceito do imaginal, que vem do Henri Corbin, da gnose islâmica, que fala desse mundo intermediário entre o finito e o infinito, entre o cognoscível e o incognoscível, esse mundo do anjo, oitavo clima, esse mundo que vem dessa tradição gnóstica xiita, que ele resgatou todo um continente que tem início em Maomé, com seu confronto com o anjo Gabriel, no imaginal. Todas as escrituras brotaram do imaginal. Maomé foi o confronto com o Adonai Gabriel, e ele entrou em desespero, porque ele pensava que fosse um gênio maligno, que dizia recite, recite. Corão significa recite. Ele ficou tão desesperado que ele se precipitou para jogar no precipício. Mas aparecia a imagem desse anjo empurpurado da tradição gnóstica islâmica. Tem duas asas, uma branca e uma sombria. Gabriel, o anjo da humanidade. Ele tentava pular do outro lado, Gabriel. E aí o Gabriel lhe abraça, ele perde o fôlego. Recite, recite. E ele sai correndo no colo da sua esposa, que foi muito importante na história de Maomé, que acolheu, que o Maomé pensou que estava ficando louco. Eu enlouqueci. E a sua esposa, muito mais velha que ele, quase 20 anos mais velha, disse, não, não, você é justo, você não enlouqueceu, você é um profeta. E foi assim que, ao longo de 23 anos, sempre com esse abraço do Gabriel, o Corão surgiu. E o que é o imaginal? O imaginal vem dessa hermenêutica do Corão. Tem duas linhas na tradição islâmica. Uma é a sunita, que acha que Maomé foi o selo da profecia e depois de Maomé a história acaba. A outra tradição xiita, do imã, eles concordam que o Maomé foi o selo de uma profecia legisladora, mas depois de Maomé surge a imanologia, o imã. O imã é o intérprete do livro santo. E o primeiro imã é um casal, Fátima, a resplandecente Fátima, filha de Maomé, e Ali, o seu esposo, da lágrima de compaixão. Esse é o primeiro imã, para extrair do livro sagrado a multiplicidade dos seus sentidos secretos, para que a letra morta não nos leve à patologia do fundamentalismo. E aí tem toda uma linhagem de 12 imãs, sendo que o 12º é o imã oculto, que estará para vir nesse tempo de advento de uma nova era da consciência. Então, Henri Corbin dizia que o imaginal é o espaço onde a luz se materializa e a matéria se ilumina, onde o espírito se corporifica e o corpo
se espiritualiza. Então, é o local da alquimia. E por isso o imaginal é tão importante. E o imaginal tem a ver com a consciência, não com a alma. A consciência da consciência, que Platão chamava de nous, Plotino chamava de nous, e falava que é filho do sol, que, por sua vez, engendra a alma, que é lunar, e, por sua vez, engendra o corpo, que é matéria. Então, o mais sutil, o sol, o pleroma, aquilo que nos escapa infinitamente, só as energias desse sol, você pode chamar de Deus, de Brahma, de tal, do Pantenodé, de Yod-Heh Vav-Heh, não importa, nós nunca vemos esse sol, esse infinito eterno face a face. São suas energias, são seus nomes, são suas qualidades que nos tocam através de nous, que é a consciência da consciência, do mundo dos imaginários. É isso que é apanágio do humano. E que eu agora mesmo dizia que um computador não é capaz. Ele não é capaz. Sim, talvez ele possa ser um co-criador com o ser humano. Porém, a consciência da consciência. Mundos imaginários. A transformação do mundo já está acontecendo no mundo dos imaginários. Depois, acontece no mundo da alma. E, finalmente, acontece no mundo da matéria. Se você observa as notícias mundiais, você pode se desesperar. E por isso é preciso dosificar. Mas se você é capaz de olhar para o processo e só nous, se lembrem daquela passagem extraordinária de Cristo ressuscitado com a Maria Madalena. Porque nous implica no Graal, no feminino sagrado, numa Maria Madalena, que é uma metáfora. E a nossa mãe, a rainha do céu, o arquétipo que vibra no calendário litúrgico de hoje, que é 22 de agosto de 2022, é da rainha do céu, Nossa Senhora Rainha. Isso é um arquétipo supremo do mundo dos imaginários. Então, nesse mundo, e através desse olhar, eu dizia, quando Cristo comparece para Maria Madalena, ela o reconhece, ela pergunta, eu te vejo com os meus olhos da carne ou com os meus olhos do Espírito? E está lá no Evangelho da Maria Madalena. Ele responde, nem com os olhos da carne, nem com os olhos do Espírito, e sim com nous. É através do mundo dos imaginários que, nesse momento, a samaritana está bebendo daquela fonte de Cristo. Nesse momento, Arjuna está aprendendo o bom combate com as armas do yoga em Krishna. Nesse momento, Rama está lutando contra o Ravana, o demônio das 10 cabeças, em busca da Sita, a bem-amada do seu coração. É nesse mundo dos imaginários que todos os xamãs estão, nesse momento, tocando seus tambores, dançando em volta das fogueiras. Os profetas estão nos trazendo o novo. E é através desse mundo dos imaginários, dessa dimensão imaginal do humano, que eu falava através da parábola da crise da crisálida, que nós poderemos reconstruir a humanidade no jardim da Terra. Inshallah, assim seja. Bom, estamos chegando próximos do horário. Tenho certeza que, assim como eu, vocês também gostariam de ficar aqui perguntando, trocando ideias e escutando o Roberto a noite toda.
A parte boa é que, dentro do universo tecnológico, isso é possível. O Roberto está lançando hoje o Saúde e Plenitude EAD. Então, quem gostar, e olha, gente, o Roberto pode até trazer o que ele pensa disso, mas o processo de gravar esse curso foi maravilhoso. No quintal dele. E, olha, tá muito, muito bonito, vale a pena. O Érico vai deixar aí o link. É um curso com certificado digital, com tudo bonitinho, dividido em módulos, material didático vasto. Tá muito, muito bacana. E, para quem não está afim de um curso, aí, ó. Fala com a sua Alexa e compra O Poder do Encontro e-book. Não mata tantas árvores assim. Talvez algumas para fazer o equipamento, mas o equipamento comporta tantos livros que eu acho que, no final das contas, é melhor. E eu quero passar, então... Roberto, você quer falar alguma coisa rapidamente, sobre o Saúde e Plenitude? Só o que você acha desse curso, para que não achem que eu estou fazendo merchan. Não, eu concordo absolutamente com o que eu escutei da sua descrição. Eu me lembro, estávamos em plena pandemia e o Gui veio, o cineasta que fez a formação holística de jovens, Cineasta premiado aqui de Brasília, Gui Campos. o Gui Campos, veio com seu chapéu, com suas máquinas e tudo, a gente pagando. A Unipaz não tinha grana nenhuma e nós bancando para poder abrir essa possibilidade para que a pandemia pudesse não ser o naufrágio do nosso projeto. Sobretudo a Granja do IT, que é um lugar privilegiado, ecológico, alguns conhecem, e ficou 2 anos com as portas fechadas. Vocês imaginam o que é isso? Tantos hotéis quebraram, empresas quebraram. Bom, nós tínhamos que lançar a Unipaz EAD. E lançamos no meu jardim, o Yuri, de novo, como parceiro, sempre em diálogo, me animando em momentos que eu achava que estava demais, porque foram várias jornadas, e começava 8 horas da manhã e ia até 8 horas da noite, 9 horas da noite. Várias jornadas dessa natureza. Eu só tenho boas recordações. E, de fato, Saúde e Plenitude, um caminho para o ser. Fala, essencialmente, encerra com essas palavras. Não basta a saúde. A saúde é apenas resgatar uma condição higiênica para empreendermos trilhas com o coração rumo à plenitude. Então, aí, vocês podem passar a noite escutando o Roberto Crema, sim. E, olha, bom, eu não quero falar mais, porque vai parecer que eu estou querendo vender o peixe, e não é isso, é porque está bonito mesmo. Érico, Eu passa a queria palavra a você. só complementar. Primeiro, fiquei muito feliz com a presença do Expedito. O Expedito trabalhou comigo no WWF há uns 15 anos atrás, né? Fico feliz com a presença dele aqui hoje. E realmente o curso, a qualidade técnica de áudio, de vídeo, fotografia, engrandece, facilita a gente receber. Eu já fiz o curso, assim, vale muito a pena. Nós vamos enviar, então, a gente colocou aqui no chat o link para o curso, e para vocês que participaram da tenda e honrando essa presença, nós temos o cupom exclusivo de desconto para vocês, foi colocado aqui no chat, e enviaremos ainda essa semana, então, um e-mail para todo mundo que participou com o link do curso, do livro e do cupom. Então, fica a dica, né? É um curso, assim, que vale muito para terapeutas e não terapeutas, né? Terapeutas clínicos, sociais e ambientais. E eu particularmente recomendo, porque para mim foi muito bom. E vocês ajudam a Unipaz DF, hein, a manter a Unipaz DF. Uma parte da verba é direcionada para a Unipaz DF. Quem conhece a sede aqui
sabe que está sendo um desafio manter a granja do IP, mas nós vamos vencer com a ajuda de vocês. E a tenda do encontro, então, continua. A nossa ideia é buscar uma regularidade daqui até o final do ano. Quem quiser e tiver a curiosidade de ver como foram as tendas do encontro do ano passado, temos 3 edições, estão no nosso canal do YouTube, também enviaremos por e-mail. E vamos continuar ao longo desse ano, essa é a nossa ideia até o final do ano, promovermos outros encontros como esse. Então, gostaríamos de contar com a presença de vocês, todos são muito bem-vindos. Yuri, liga seu microfone. As armadilhas da tecnologia. Vamos abrir os microfones de vocês, então, além do meu também, para que vocês possam trazer a sua saudação, a sua alegria, seu grito, sua palavra para todos. Érico, você pode abrir, por gentileza? E agora Pronto, sim. pessoal! Pronto! Aê! Traga as palavras de vocês! Boa noite, Uri, você Tonelia! Parabéns! Tonelia! Beijo. Estações de Recife, Beijo, Biodança, Roberto. um abraço. Beijo, Maravilhoso, Roberto. gente. Gratidão. Gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Boa noite. Queridas. Maravilhoso. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigado por estarem conosco, por aguentarem até o final. Foi lindo demais. Foi muito bom. Foi lindo aguentar. Obrigada, Foi boa curtir. noite. Beijo a todos. Boa noite, bons sonhos. Obrigada, Roberto. A todos. Obrigada a todos.